Eu sou o Beto Pandiani, velejador e personagem de São Paulo. Eu nasci em Santos, né, de frente para o mar, santista, embora eu não tenha aprendido a velejar em Santos, e a minha conexão com a vela veio pelo meu pai, que era italiano e era velejador. Meu pai velejava na Itália, depois mudou-se para o Brasil e foi morar em Santos, onde eu nasci. Mas ele não me ensinou a velejar porque, infelizmente, ele faleceu cedo e eu fui aprender a velejar por conta própria alguns anos, quando eu tinha 20 e poucos anos. Foi cedo, com 9 anos de idade, eu vivi muito mais tempo aqui em São Paulo do que em Santos. E depois de alguns anos eu comecei a velejar na represa Guarapiranga, né, competindo. Então o começo da minha carreira como velejador foi na competição. E desde o início eu comecei a velejar num catamarã, que é um barco de 2 cascos, pequenininho, que é um Hobbycat 16, que é uma classe pan-americana, que tem nos Jogos Pan-Americanos. E é uma classe mundial, onde tem esse tipo de competição no mundo todo com esse barco. E quando eu subi no barco, eu parei o basquete, parei o squash, parei tudo que eu fazia, porque eu descobri que era exatamente aquilo que eu queria fazer. E me dediquei, assim, 11 anos intensamente competindo. Até que chegou num momento que eu cheguei numa encruzilhada, eu não sabia o que fazer para me profissionalizar. Na época eu já tinha restaurantes aqui em São Paulo, tinha bar, o Aeroanta, que foi um lugar muito conhecido na noite, uma casa de shows, e eu decidi largar tudo para fazer uma viagem. E o que foi interessante nessa minha decisão é que eu decidi fazer uma viagem no mesmo barco que eu usava para competir. Um barco pequenininho, sem cabine, né, um catamarã, como a gente brinca que é uma jangada high-tech. E a primeira viagem foi em 94, né, nós passamos o ano de 93 preparando a viagem. E um belo dia a gente foi para Miami, comprou um Hobbycat na loja, 2 Hobbycats, nós viemos em 2 barcos e 4 amigos, né? Eu e mais, foram vários amigos que se revezaram, mas basicamente 4 fizeram a maior parte da viagem. E passamos 289 dias parando todo dia numa praia, né, pelo Caribe no começo, né, velejando pelo Caribe. E a ideia era velejar de dia, parava numa praia, puxa o barco para cima, monta uma barraca, dorme, no outro dia sai, colocava o barco na água, velejava até uma próxima ilha. A gente fez isso durante os 100 primeiros dias, depois nós entramos pelo rio Orinoco, na Venezuela, e no mar do Caribe fizemos Orinoco, Cassiquiare, Rio Negro, Amazonas, saímos em Belém, só por rios. E depois descemos a costa brasileira até Ilhabela, completando 289 dias. E foi uma mudança, assim, enorme na minha vida, porque descobri uma maneira diferente de viajar, né? Nunca imaginei que eu pudesse passar tanto tempo num barco tão despojado, tão aberto, sem praticamente nenhum recurso, né? E aí, dia que nós chegamos em Ilhabela, né, que foi dia 10 de dezembro de 94, veio a pergunta, né? Eu me fiz essa pergunta, né? Falei, onde mais eu consigo ir com essa jangada high-tech? E aí foram sucessivas viagens que foram acontecendo uma depois da outra, e cada roteiro foi criado a partir do aprendizado da viagem anterior. Então as viagens foram ficando mais ousadas. A segunda viagem foi a Rota Austral, foi Porto Montt, do Chile, Cabo Horn, que é embaixo da América do Sul, até o Rio de Janeiro. Quer dizer, nós passamos por baixo da América do Sul, uma viagem tempestuosa, o oposto da primeira, né? A primeira foi batizada de Entre Trópicos, né? Saía do Trópico de Câncer, que é Miami, e chegava no Trópico de Capricórnio, que é Ubatuba, Ilhabela. E essa segunda viagem, não, foi uma viagem bastante fria e que teve muito aprendizado de como viver num lugar tão inóspito, tão difícil, né? Tão tempestuoso, num barco tão pequeno e tão aparentemente frágil.
aprendemos muito sobre logística, meteorologia, planejamento. E na terceira viagem ela foi muito mais ousada do que as duas primeiras, que nós fomos para a Antártica. E para a Antártica, se vocês olharem para o mapa, vocês vão ver que a Antártica é um outro continente, você tem que atravessar um mar. Ela não foi uma viagem costeira, como foram as primeiras viagens, né? Ou com travessias pequenas, porque no Caribe, mesmo sendo uma viagem mar aberto, as ilhas eram próximas, né? E a dificuldade da viagem da Antártica é porque você vai cruzar o pior mar do mundo, que chama a Passagem de Drake. São mais ou menos 900 quilômetros, né, da pontinha da América do Sul até a Península Antártica, num lugar onde 75% dos dias são tempestades, a água é 0 grau, está 0 graus, tem neblina, tem muito frio, o vento forte, um mar muito difícil. E foi uma viagem realmente primorosa do ponto de vista de logística, de precisão, de planejamento, tudo deu certo. E essa viagem, o difícil foi cruzar o Drake, né? Foram 82 horas do Cabo Horn, que é a última ilha da América do Sul, né? Que é a pontinha, até a primeira ilha que a gente conseguiu chegar na Península Antártica, Ilha Decepção. E nós praticamente não dormimos as 82 horas, o Duncan e eu, meu companheiro de viagem, um sul-africano. E depois passamos mais 3 semanas velejando, explorando a Península Antártica, né? No ano seguinte nós fizemos Miami, Nova York. Em 2005 foi Nova York e Groenlândia. E essas 5 primeiras viagens, elas se conectaram, né? Porque uma viagem terminava onde acabava a outra. Então, a ideia era, de fato, conectar a Antártica à Groenlândia, né? Quase, vamos dizer, hemisfério norte e hemisfério sul, num barco sem cabine. Foram 5 viagens, 5 barcos diferentes, pessoas diferentes, vários amigos, mas as viagens se conectaram sempre em catamarãs pequenininhos. Aí veio um questionamento de que, em vez de velejar norte-sul, né, como eu fiz, eu queria velejar leste-oeste, ou seja, dando a volta ao mundo nesse sentido. Então, foram 3 anos de planejamento para fazer uma viagem que foi a travessia do Pacífico, onde saía do Chile, de Vinha del Mar, e chegava na Austrália, percorrendo 17 mil quilômetros. Esse era um salto muito grande, porque nas viagens anteriores, a maior travessia havia sido justamente da Antártica, que foram 82 horas, né? 500 milhas. Nessa aí eram 10 vezes mais, né? 20 vezes mais, né? E aí vem a pergunta, né? Como que eu vou viver tantos meses no mar aberto, né? Num barco sem cabine? Então foi a hora que a logística mudou o barco, de como conseguir levar água, como conseguir energia, como conseguir levar o equipamento, parte médica, transmissão de dados, como vou documentar, como vai, enfim, viver, né, num barco aberto. E por isso foram 3 anos. Então 2007 e 2008 foram os anos da viagem, né? Porque foi uma viagem que foi feita em trechos, o barco quebrou várias vezes, foi um sufoco danado, mas terminamos a viagem chegando na Austrália no final de 2008. Aí depois veio a 7ª viagem, que foi a travessia do Atlântico, que foi em 2013, nós saímos de Cape Town e viemos para Ilhabela, cruzamos o Atlântico Sul. E essa viagem foi a única viagem que a gente não parou, porque o Pacífico a gente fez 9 escalas. Essa a gente saiu da África, chegou em Ilhabela, então quebramos o nosso recorde. O nosso recorde no Pacífico haviam sido 18 dias sem ver terra, né? Que num barco sem cabine é uma eternidade. E no Atlântico nós ficamos 37 dias, 1 mês e 1 semana. Eu vou te dizer que isso é muito.
pensa o que você faz num mês, né? E depois mais uma semana e pensa que você vai estar num barco aberto, boiando, quer dizer, andando e às vezes não, às vezes sem vento, né, no meio do mar, mas vivendo, né, num barco sem cabine. Não ter comida não pode acontecer nunca, porque se você faz o planejamento de uma viagem para durar, vamos dizer, 30 dias, você leva comida para 60. Como a comida é desidratada, liofilizada, ela é leve, né? Se você joga água, ela restabelece a forma original. Mas dificuldade, sim. No Pacífico, nós quebramos uma peça estrutural do barco muito longe de uma próxima ilha. A gente quase teve que buscar resgate, mas felizmente o barco chegou. Mas a gente sai preparado para pegar tempestade, sai preparado para calmaria, sai preparado para tudo, até para doença, né? A gente leva um kit médico bem completo. Quanto à doença, jamais, nunca peguei nem resfriado, não aconteceu nunca nada, nunca me cortei, absolutamente nada. Acho que mais perigoso viver em São Paulo do que cruzar o Pacífico num barco aberto, mas quebras foram, diria, centenas, né? Em todas as viagens sempre houve quebras, porque o barco, originalmente, ele não é feito para isso, é um barco de lazer feito para velejar numa represa ou numa baía, um lugar abrigado. Então, uma vez que você usa um barco desse para velejar mar aberto, onde o mar é muito pesado, não é esse mar que a gente conhece quando a gente está olhando da praia, né? É um mar muito mais difícil. E existe o próprio desgaste, né? O barco também não foi feito para ficar tantos meses velejando e com carga, né? Então, no começo quebrava mais pelo fato da gente não ter experiência e não conhecer o limite do barco. E com o passar dos anos e das viagens, a gente foi vendo o que quebrava e foi preparando o barco de maneira mais inteligente. Mas o imponderável é o imponderável, né? Sempre vão acontecer coisas que não estão no teu planejamento, coisas que não estão no teu imaginário. Então, os nossos aprendizados, eles eram a vivência mesmo, né? Uma maneira empírica, você aprende na raça. Então, cada viagem, de fato, trouxe muita experiência, né? Tem mais de 60 mil quilômetros velejados, é bastante. Num barco como esse, assim, muitos dias, né? Mais de 1000 dias. Preparação física é importante, né? Não precisa ser um super atleta, você precisa estar bem fisicamente, né? Mas o barco, com o passar do tempo, ele vai tirando a tua forma física, porque você está num lugar que você não anda, que você não corre, que você não faz basicamente nenhum tipo de atividade aeróbica, é tudo anaeróbico. Então, você faz força para subir vela, descer vela, manobrar, mas você não anda. Então, a parte das pernas vão atrofiando. Então, você tem que sair mais forte, um pouco mais bem alimentado. A alimentação do barco ela é balanceada, né, para a gente ter tudo o que a gente precisa. É complexo levar uma dieta e uma cozinha num barco como esse, mas a gente consegue. Mas a preparação mais importante é da cabeça, né, porque o emocional é que vai dar o tom. Se você não tiver uma cabeça boa, você pode ser forte, que na hora você vai ficar fraco, né? Então, por exemplo, no Atlântico agora a gente teve uma situação ímpar, que a gente nunca havia passado. Nós tivemos 12 dias de calmaria, que é muito tempo parado no meio do nada. Então, isso para ficar louco, ou nervoso, ou irritado, é muito fácil. Você está sozinho, com o teu companheiro no meio do oceano, olhando para todos os lados, parado, um lago, sabendo que não vai ter vento nos próximos 3 dias. Aí você pega um prognóstico pela internet e fala, mais 3 dias sem nada, mais 3 dias sem nada, aquele sol torrando, não tem cobertura, você acorda às 6 da manhã, quer dizer, nem dorme direito, porque não tem uma cabine, não tem o que fazer.
Aí você é testado emocionalmente, né? O outro teste forte é o relacionamento. É você saber que você tem um amigo que pode virar o teu inimigo, entre aspas, né? Se você não tiver um bom relacionamento, porque você está num espaço de, sei lá, 4 metros quadrados, que você vai passar meses com a mesma pessoa. Não diria que, mesmo tendo uma alimentação boa, você não está comendo aqui no Maracutaia, você está comendo uma comida desidratada, você não tem banheiro, você não tem chuveiro, você não tem água doce disponível assim para tomar banho. E tem o desgaste físico e as noites você não dorme, né? Numa noite de 12 horas de escuridão, você dorme no máximo 2 horas e meia. Você vai dormir um pouco mais de dia picadinho, né? A gente dorme 20 minutos, 15, 20 minutos, 10 minutos, porque tem que tomar conta do barco. O barco à noite veleja, ele não fica parado. Então esse tipo de desgaste que vai minando o teu emocional. Então se você não estiver preparado, possivelmente a viagem não vai dar errado porque o barco quebrou, vai dar errado porque você não aguentou. Na primeira viagem tem uma história muito legal, que é nós chegamos quando nós entramos na Venezuela pelo rio Orinoco, né, porque foi uma expedição fluvial. Nós fizemos 5.000 quilômetros só de rios, desde a Foz do Orinoco até Belém, até Belém e na Foz do Amazonas. Então a gente cruzou toda a Amazônia por rios. E próximo da fronteira com o Brasil, Venezuela e Colômbia, tem uma região de Yanomamis bastante primitiva, que é um canal chamado Cassiquiare. E lá estão os Yanomamis mais primitivos que se tem notícia. Na época, né, em 94, a gente tinha permissão do governo venezuelano para entrar nessa área, que era uma área protegida, e nós chegamos com aqueles barcos estranhíssimos, né? Nessa parte da viagem a gente tinha motor de popa, porque não dava para velejar nos rios. E chegamos numa tribo que eles só falavam Yanomami, tudo por sinal, demos amendoim, castanhas para eles, camiseta, e eles entraram, a fim de tarde eles entraram na oca, era uma oca única assim, e eles entraram na oca e não falaram nada, e a gente ficou sem saber se era para entrar, se não era, tal. Aí a gente brinca que fez a técnica do cachorro, né? Sentar na porta, né? Se não fala nada, dá uma entradinha até, vai entrando. E quando a gente entrou, eram várias famílias em volta de várias pequenas fogueiras, cada uma das famílias fazendo seu jantar, uma fumaça dentro da oca, era uma oca gigante, assim, tinha umas 7 famílias. Aí o Roberto Linsker, que era um fotógrafo da viagem que estava no barco comigo, falou Betão, os Yanomamis há 3.000 anos eles são iguais, eles não se desenvolveram, eles são muito tradicionais e primitivos, eles continuam igual. Eu falei, ou seja, se a gente entrasse numa máquina do tempo, andasse 3.000 anos e caísse aqui, a gente ia ver exatamente o que a gente está vendo. Ele falou, exatamente, né? E eu falei, bom, então a gente entrou na máquina do tempo, né? Aí eu falei, puxa, o que eu posso mostrar para eles que mostrem algo, né, de onde a gente vem, um pouco de onde a gente mora, né? Na hora eu tive a ideia de pegar um Walkman, na época era o Walkman 94, né? Um fita cassete, foi o começo do iPod, né? E aí eu fui no barco, peguei um Walkman com uma fita com o Milton Nascimento, não vou me esquecer, coloquei Sentinela, que é uma música meio sacra, né? Tinha lá o chefe da tribo, eu peguei o Walkman, coloquei na minha orelha, assim, no meu ouvido, e coloquei na cabeça dele e dei o play. Não pode imaginar a cara do índio, né? Como que pode música sair daquela caixinha, né? Ele nem entendia, ele olhava a caixinha assim, de todos os lados, ouvia aquilo com uma cara assim. Aí ele passou o fone para o pajé, que era um índio mais velho, aí passou para a mulher do chefe, passou para as crianças. Aí essas crianças levaram para outra família do lado e o Walkman foi passando de mão em mão, até que 2 crianças voltaram, depois, sei lá, de uns 20 minutos, e me devolveram o Walkman e cantaram uma música. Nós estávamos em 3, né, nesse pedaço na viagem, e cantaram uma música para nós em retribuição, um cântico bem curtinho. Aí nós cantamos uma música, aí eles cantaram outra, enfim.
Nós ensinamos para eles o que era aplauso, porque eles não sabiam, porque nós aplaudimos eles, depois eles passaram a aplaudir a gente. E foi uma noite maravilhosa. Eles não têm ideia de quem nós éramos, mas não precisava ninguém saber nada a respeito de ninguém, porque a música, de fato, é uma coisa que conecta as pessoas, né? E eu nunca mais me esqueci dessas pessoas que eu conheci naquela noite, e eu também imagino que eles nunca se esqueceram de nós, né? Imagina, você chegar numa praia, pode ser na Patagônia, pode ser nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina, no Chile. Tem um pescador que mora ali, uma vila ou alguém. Você dorme ou janta na casa dessa pessoa, conversa. No outro dia você vai embora, nunca mais. Conheci muita gente, muitas viagens. Foi numa época que não tinha e-mail, internet, sabe? Então, acabou, perdeu. Nunca mais eu vou conseguir achar. Embora eu tenha recebido, ao longo dos anos, assim, umas 3 mensagens, pelo Facebook me encontraram. Aí, até um argentino que eu conheci na Venezuela, chamava Lupo, né, Lobo. E o cara falou, Beto, eu te ajudei, e lá em Trinidad, a tua vela estava rasgada, eu costurei tua vela, não sei o que. Eu me lembrei, lógico, eu me lembrei. Então, foi mais porque as pessoas me encontraram, mas eu não me esqueci da maioria das pessoas que eu conheci. Eu me esqueci de muitos lugares que eu passei, mas não me esqueci das pessoas. Eu nunca tive dificuldade de ficar sozinho, e aliás eu gosto bastante. E a viagem para mim sempre foi um jeito de fugir um pouco de São Paulo, para ter um momento meu na minha vida, onde eu me desconecto. Então, quando eu viajo, na verdade, eu me conecto e me desconecto desse mundo que a gente entende como mundo conectado, né? E são os períodos de muita alegria, de muita paz, de equilíbrio. São os momentos que eu me sinto com mais clareza para entender onde eu vivo. A gente às vezes acha que ler muita notícia faz a gente compreender, mas acho que é o contrário, né? Deixa a gente um pouco confuso, né? Eu não coloco as coisas assim como o passado, né? De que eu realizei um sonho e acabou. Talvez fazer outras coisas que sejam diferentes do barco, né, me realizem também. Então, acho que o tempo vai passando, a gente vai mudando, vamos dizer, as suas perspectivas mudam na vida, teus objetivos mudam. E realizar uma outra coisa, talvez que não tenha tanta visibilidade quanto as viagens, uma coisa mais minha, me realize também e seja também um sonho. Lógico que eu sou muito grato por todas essas viagens terem acontecido, eu ter vivido tantas coisas. Fiz outras viagens de moto, de carro, mas acho que o importante de verdade é a gente ser feliz, né? E se tocando violino ou fazendo viagem de barco, não importa, né? As coisas aconteceram na minha vida profissional sem muito planejamento. Quando eu vi, eu tinha restaurante, bar, não foi uma coisa que eu queria, que eu busquei, mas aconteceu. Mas eram coisas que estavam dando certo. Nós fazíamos um sucesso em São Paulo na época, né? Nos anos 80, 90. Tudo que a gente fazia dava certo, a gente ganhava dinheiro. Mas eu abri mão de tudo isso para fazer a viagem, né? A primeira. E todo mundo me chamava de louco, porque eu estava largando uma coisa que era certa para fazer uma coisa muito incerta. Incerta do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da viagem dar certo, né? Porque com esse tipo de barco todo mundo achava que a gente ia morrer, que a gente ia sumir no oceano e tal. E eu optei por fazer a viagem, né? E optei por uma simples razão de que eu me perguntei, né? Falei assim, bom, a vida é muito complexa, né? Esse planeta é um lugar difícil de se viver e eu não posso imaginar que eu vou viver aqui não sei mais quantos anos
e ainda não vou fazer o que eu quero, né? Talvez eu tivesse numa situação financeira muito melhor, tivesse ganho muito mais dinheiro, mas não teria aprendido 1/10 do que eu aprendi, não teria visto nada sobre esse planeta, nesse mundo. E a única opção correta na minha maneira de ver na vida é acreditar naquilo que você sente mesmo, que o teu coração conta. Se vai ganhar dinheiro ou não, isso não tem muito importância, porque de alguma forma você vai viver, né? E, então, o sonho para mim, todos os dias eu acho que todos nós estamos, como se diz assim, sendo testados para saber o quanto a gente acredita na gente ou nas coisas que a gente quer fazer, né?